Bom, já estamos em tempo real no YouTube, então podemos começar. Então, formalmente falando, agora eu dou boa tarde a todos que nos assistem, né? Eu sou Rodrigo Farias, né, do Núcleo de Estudos de História sobre a História do Espiritismo. Estou aqui abrindo a temporada 2022 das nossas lives mensais com membros do NUES e, eventualmente, convidados também ao longo do ano. E abrindo agora, né, hoje são 16 de março de 2022, a gente vai abrir hoje com a fala da nossa colega Raíssa Almeida Wolff, que falará sobre o Espiritismo, herança da presença francesa no Brasil, interrogação. Mas antes da gente passar a palavra à Raíssa, que falará um pouco das suas pesquisas, nós vamos ter uma pequena apresentação da nossa fundadora, não matriarca, fundadora, a professora Adriana Gomes, da Universidade Salgado Oliveira, que vai falar um pouco sobre o NUES, né, e o que serão os eventos que teremos este ano. Tá bom? Então, Adriana, por favor, a palavra é sua. E antes de tudo, eu agradeço já a todos que estiverem nos assistindo, seja aqui na nossa salinha do Zoom, seja no YouTube. Vocês são livres para fazer perguntas logo depois da primeira exposição e depois da segunda exposição, que vai ser da Raíssa. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pela abertura. Obrigada a todos que estão aqui. Bem, eu vou ser bastante breve. A minha proposta aqui é falar um pouco com vocês sobre o nosso Núcleo de Estudo de História do Espiritismo, mostrar a nossa programação anual, como nós planejamos, o Rodrigo e eu. Logicamente que é uma programação, né, é um planejamento que nós fizemos. Pode ser que ao longo do ano nós tenhamos algum tipo de mudança, porque, enfim, as nossas vidas elas são extremamente dinâmicas, mas, a priori, a organização será essa, né? Nossos encontros, como eu colocarei aqui mais à frente, eles irão acontecer na segunda, terceira, quarta-feira do mês, sempre começando às 15 horas, e a finalização em torno de 16 horas, 16 horas e 30, a depender do calor dos debates. Bem, a nossa proposta, né, em discussão, a ideia desses encontros nossos semanais são vários os objetivos que nós temos. Aqui eu já coloquei para vocês, já falei, né, aqui dos nossos encontros. Queria chamar a atenção que o Rodrigo sempre envia e-mails previamente para todos aqueles que estão inscritos no nosso canal, para todos aqueles que já entrarem em contato, seja comigo, com o Rodrigo, ou por meio de outros pesquisadores, querendo participar de alguma maneira desses encontros do núcleo. Então, o Rodrigo, sempre quando vai acontecer um evento, ele dispara o e-mail, e nós também, nas redes sociais, nós estamos divulgando, né, o dia, a temática do curso, palestrantes também. Então, é interessante esse momento agora, que eu vou fazer com vocês uma cronologia, né, vamos fazer um cronograma, na realidade, de como que serão os nossos encontros, mas nas redes sociais também nós procuramos divulgar pelo menos uma semana antes. Bem, vou falar um pouco agora do NUES, do nosso grupo, né, do nosso núcleo. Na realidade, o NUES ele faz parte do Laboratório de Estudos de Política e Ideologia, o LEPID, que é do Programa de Pós-Graduação da Universo, o qual eu estou coordenando. E desse laboratório, nós criamos um grupo de pesquisa do CNPq, grupo esse, que os nossos pesquisadores, que no momento estão expondo nesses encontros no NUES as suas pesquisas. E esse grupo de pesquisa do CNPq, que é abraçado pelo LEPID, desse laboratório, é o grupo de pesquisa de políticas, ideologias e religiões do CNPq. Então, a partir desse grupo de pesquisa que nós criamos o NUES, esse núcleo de estudos de história do espiritismo, que temos um objetivo, obviamente, né? Temos vários objetivos com esse núcleo de estudos, mas o objetivo inicial é o que nós já estamos realizando, que é divulgar os trabalhos dos pesquisadores do nosso grupo, né? Ano passado, nós fomos contemplados
com algumas apresentações, com a apresentação do Marcelo Goulon Pimentel, da pesquisa que ele realizou, a apresentação do Rodrigo, a apresentação do Eduardo também, algumas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, e a nossa ideia com essas divulgações, de alguma maneira, é atrair pesquisadores que, de alguma maneira, possam se interessar pelos estudos de história do espiritismo, que se interessem em ter o espiritismo como objeto de estudo, e, de alguma maneira, que esses pesquisadores, ao se sentirem atraídos, queiram, de alguma forma, concretizar, realizando algum projeto de pesquisa conosco, né? Nós estamos aqui com esse objetivo em compartilhar. A nossa ideia aqui é essa, é compartilhar com todos vocês aquilo que nós estudamos e querendo que, a partir daquilo que nós estudamos, vocês possam dar continuidade, assim como nós também estamos ainda debruçados em estudar, né? E tendo sempre o espiritismo como objeto de estudo. Então, essa é a nossa proposta, né? Divulgar os nossos trabalhos e abraçarmos projetos de pesquisas, fomentarmos realmente que novos projetos sejam elaborados e sejam executados tendo o espiritismo como objeto de estudo. Nós temos aí diversos contatos que vocês podem, de alguma maneira, vocês que estão aqui conosco, vocês que estão assistindo, enfim, né, de quem está assistindo, se quiser passar para outras pessoas, nós temos vários meios de comunicação. Nós temos o nosso e-mail, especificamente, que é o noeste.universo@gmail.com, o qual muitas pessoas entram em contato comigo e com o Rodrigo, perguntando sobre os encontros. Temos o canal do Lepid no Instagram, que está aqui no slide, do Facebook também. Temos no site do Lepid e o nosso canal no YouTube, o qual essa live está sendo, nesse momento, exposta, sendo divulgada. Bem, o nosso primeiro encontro desse ano, que daqui a pouquinho vai acontecer, que está abrindo de uma forma maravilhosa, é a professora doutora Raíssa Almeida Wolff, que ainda há pouco falou para a gente como é que direitinho falava o nome dela, o sobrenome dela. Então, ela vai estar conosco daqui a pouco e ela vai tratar da temática espiritismo, herança francesa no Brasil, né? Então, essa que vai ser a temática que ela vai nos ofertar daqui a pouco, falar sobre sua pesquisa. O nosso próximo encontro, que está agendado para o dia 20 de abril, vai ser com o professor Eduardo André Rodrigues Lima, no dia 20 de abril. Ele vai estar conosco novamente, ele esteve conosco no ano passado, mas acabou ocorrendo uma situação na gravação dele, então agora ele vai falar novamente para que possa ficar registrada a fala dele. No terceiro encontro, nós vamos ter a nossa linda que está aqui conosco nessa live, que é a Angélica Aparecida Silva de Almeida. Ela vai estar conosco no dia 18 de maio, no nosso terceiro encontro. No nosso quarto encontro, no dia 15 de junho, quem vai estar conosco vai ser o doutorando Brasil Fernandes de Barros. No quinto encontro, nós não estaremos aqui, porque estaremos na Ampul, né? Aproveito até essa oportunidade para fazer a divulgação do nosso simpósio temático da Ampul, que está aberta, as inscrições estão abertas até o final desse mês de março. Então, convido a todos que estão aqui para submeterem seus trabalhos na Ampul Rio, né? Então, está aí o nosso convite. Então, em julho, nós vamos estar envolvidos na Ampul. Então, por isso, nós não teremos esse encontro, porque o encontro aconteceria justamente no período em que nós vamos estar nesse evento tão importante para os historiadores. Em agosto, nós retornaremos no nosso sexto encontro, dia 17 de agosto, com a Larissa Camacho. No dia 21 de setembro, nós teremos o nosso sétimo encontro, que aí eu vou estar com vocês aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa com vocês de doutoramento e as pesquisas que eu ando fazendo também no momento. E no oitavo encontro vai estar conosco o professor André Vitor da Cunha, que é da UERN. Enfim, então ele vai compartilhar um pouco também nesse dia a sua pesquisa, todo o seu trabalho realizado. No nono encontro e no último encontro que nós vamos ter nesse ano, quem vai estar conosco aqui vai ser o Marcos Moreira Marques, também compartilhando a sua pesquisa de doutoramento. Então é isso, né? A nossa proposta é divulgar a história do espiritismo a partir dos nossos trabalhos, feitos sempre fundamentados em fontes históricas, são trabalhos realmente historiográficos, essa é a nossa proposta, é ter o espiritismo realmente como objeto de estudo. Então, agora,
apresentado já o nosso cronograma do ano, que esperamos segui-lo perfeitamente, mas qualquer eventualidade, certamente entraremos em contato com vocês. Então, iniciando agora, eu passo a palavra para a Raíssa, para que ela possa apresentar. Eu vou aqui tirar o meu compartilhamento, para que você possa fazer o seu, Raíssa. Já tirei. Fique à vontade, Raíssa. Agora é com você. Tá bem. Muito obrigada. Tá todo mundo enxergando a tela? Ok. Sim. Qualquer coisa de problemas técnicos, vocês me avisem. Se eu engatar aqui uma primeira e esquecer, vocês me dão um grito aí. Então, boa tarde, primeiramente, agradecer a oportunidade de conversar com vocês, os já conhecidos, os que eu não conheço, é um prazer conhecê-los, mesmo que virtualmente. Minha fala vai se organizar basicamente na minha apresentação, nesses slides que vão contar, né, o grosso da coisa, e em um segundo momento eu vou apresentar um paralelo, as tabelas, né, que eu acabei organizando e um pouco da organização das fontes que eu utilizei, que foram um pouquinho. E só para, né, compartilhar aquela parte de oficina do historiador, né, um pouco da cozinha, como é que a gente faz. Bem, essa apresentação consiste na minha tese, né, de doutoramento, e é apenas uma ideia, né, uma ideia que acabei construindo ao longo da minha formação, foi se organizando desde a graduação, do mestrado, eu trabalhei também com imprensa, então acabei aí ao longo da minha formação chegando nesses questionamentos. E como sempre, gosto de frisar que acho que como todos os trabalhos que a gente se propõe fazer, não são pontos finais, né? São apenas ideias a serem discutidas, né? Revistas, enfim. Por isso que a gente se mantém aí lendo e buscando aprender um pouquinho mais. Esse trabalho, então, foi apresentado, né, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa universidade do interior do Rio Grande do Sul, sob a orientação da professora doutora Beatriz Teixeira Weber. Vamos passar para essa parte aqui. Enfim, meu objetivo foi tentar demonstrar de que a chegada do espiritismo no Brasil teria sido influenciada pela presença da cultura francesa, ó, que foi intensa desde o início do século XIX, a gente lá remonta um pouco à missão francesa, e aí, a partir daí, toda a importância cultural que a cultura francesa vai ter para o Brasil, e aí a gente vai ter, um segundo momento, a importância dos impressores e editores franceses que vão construir as suas casas editoras, principalmente no Rio de Janeiro, e vão fazer essa divulgação, essa impressão, tanto de periódicos políticos em geral, né, como de cultura e etc. Vamos passar aqui para um segundo momento. Bem, a primeira parte da minha tese, eu acabei organizando uma discussão do uso do conceito de herança, que foi o meu principal desafio ao longo da tese, que eu busquei desde o início, né, quando a gente larga o projeto, era tentar aproximar um pouco do que a historiografia norte-americana, francesa, consegue abarcar, que seria o conceito de religious heritage, que seria basicamente uma herança religiosa mesmo. E aí eu tentei desenvolver um pouquinho as questões do por que não utilizar patrimônio, por que não utilizar cultura, fiz um pouco do levantamento, né, desses conceitos e os usos deles dentro da historiografia, sem deixar de levar em conta a contribuição, né, dessas
desses conceitos para a historiografia, mas tentando, ao mesmo tempo, fazer essa ponte, né? E, claro, eu tenho ciência de que foi um desafio bem arriscado, porque nós estamos tratando de um movimento que, do ponto de vista interno dele, né, ou seja, dos seus próprios praticantes, não se veem como uma religião de uma maneira geral, mas, até onde eu compreendo, do ponto de vista acadêmico, a gente considera ele, né, como um grupo religioso, sim. Então, acho que essa dicotomia, se é ou não, acho que já ficou um pouco para trás, sem deixar de ser válida, né? Mas, então, ao longo da construção da tese, ela foi a mais difícil de construir, de resgatar. Mas, tentei, né? Por que herança? E religiosa, né? Porque já tomou como ponto de partida a presença da cultura francesa, instalada tanto em diversos aspectos, e aí eu consigo, ao longo do trabalho, fazer um pouco do levantamento das áreas que foram mais influenciadas no Brasil do século XIX, que é a arquitetura, os profissionais da moda, das escolas de línguas, né? Enfim, diversos ofícios que vão acabar sendo ministrados e guiados por profissionais franceses, e que vão dar forma, né, para esse processo em que o Brasil passa, né, longo do século XIX. Então, a partir disso, eu tentei inserir o espiritismo como parte dessa herança, que tem expressões na arquitetura, tem expressões na língua, tem expressões na moda, etc., etc., e por que não ter uma expressão nos aspectos religiosos, né, nas práticas religiosas, vamos dizer assim. O que eu usei de fonte? Basicamente, as minhas fontes para fazer todo esse trabalho foram suportes em PDF, né? Foram revistas, periódicos ingleses, franceses, espanhóis, italianos, acho que foram 4, e relatórios de algumas casas espíritas e relatórios do jornal, né, da imprensa, como é que se diz? Dos impressores da França. E organizei também alguns mapas e algumas tabelas, mas isso aí não foi como fonte. Só a título de organização mesmo, o capítulo ficou dividido, o trabalho ficou dividido em 5, basicamente, uma herança negada ao espiritismo, e aí eu trabalho com a noção de negada a partir de um trecho, de um conto do Galeano, que faz uma referência à herança negada dos mouros na Península Ibérica, principalmente na Espanha. Aí eu tento traçar um pouco um paralelo em relação a isso. O capítulo 2, então, eu faço isso que eu mencionei, de trazer um pouco do resgate das áreas de atuação dessa cultura francesa, das marcas deixadas pela cultura francesa no Brasil. O capítulo 3, o papel especificamente, aí eu me detenho sobre esses periódicos, diversos periódicos que vão circular, principalmente na Europa, e depois vão acabar vindo para o Brasil, alguns. O capítulo 4, as relações entre o mundo e no Brasil. E aí, esse capítulo 4, ele acaba se desdobrando, acaba falando um pouco da dinâmica entre o cenário mundial e o cenário brasileiro. Eu acabo, como é que eu vou dizer, hoje, já olhando atrás, eu já digo que fiz um passo maior que a perna, de tentar estabelecer um levantamento desse movimento na atualidade. E aí, na verdade, essa dinâmica, ela surgiu a partir das perguntas que acabaram surgindo ao analisar os periódicos do século XIX, e aí eu me perguntava o seguinte:
Em que medida essa atuação, né, ao ler esses relatórios das sociedades espíritas, eu me perguntava, será que essa circulação, ela ainda se efetiva nos dias atuais? Em que medida isso teve alguma alteração, para mais ou para menos? E aí eu acabei me vendo pesquisando para tentar responder essas diversas perguntas que acabaram surgindo no meio da tese. E o capítulo 5, então, ficou também para tentar costurar com a parte 1, que era um olhar sobre o século XIX e o XX e o desenvolvimento atual do Brasil na pátria do espiritismo em detrimento da França. Porque as avessas, em que a França acaba se tornando, né, o berço da irradiação do movimento espírita para o restante do mundo, e atualmente o Brasil acaba se tornando um avesso, né? Essa cultura espírita a cultura espírita brasileira acaba se tornando uma influência bem importante para o restante do mundo. E aí eu tento mostrar isso a partir de um levantamento feito de centros espíritas nos Estados Unidos, em outros lugares da Europa, e a relação que elas têm com a língua brasileira. Se são fundadas por brasileiros, se as palestras elas são ministradas em 2 línguas ou apenas uma língua, enfim. Vamos lá. Na hipótese central, era justamente isso, uma concepção relacional entre esses elementos, o espiritismo enquanto uma religião, os franceses enquanto uma cultura e a imprensa. Seria basicamente esse tripé. Esse tripé que eu acabei já costurando, né, que eu já mencionei anteriormente, já no mestrado. A religiosidade espírita compõe-se enquanto uma configuração exterior. Organizaria-se a partir de uma rede de relações interdependentes. Essa rede configura-se a partir dos elementos de interioridade próprios dentro da própria religião espírita, que aí se utilizaria, né, desse sistema ritual próprio e de uma cultura emotiva para se estruturar. Essa sugestão, né, essa hipótese que eu tentei apresentar no doutorado, foi para tentar provar, ou tentar provar nada, né, mas tentar elaborar uma explicação de que essa inserção transnacional do espiritismo, transnacional por conta, né, desse projeto transnacional já presente em Kardec, que poderia ser compreendida a partir dessas estruturas de sucessão relacionais, entre os 3 elementos acima relacionados. E aí, a partir desse conceito de estrutura de sucessão, é que eu tento trabalhar a importância do conceito de herança, ou seja, de tentar mostrar que já desde os primeiros momentos se tenta trabalhar com uma sucessão de relações interdependentes entre os próprios centros espíritas e as revistas espíritas no Brasil. Em resumo, seria mais ou menos isso. Deixa eu pensar. Eu agora vou partir para o segundo momento, que é apresentar um pouquinho a oficina, vamos dizer assim, de como eu tentei elaborar algumas coisas para chegar nessas conclusões. Deixa eu parar meu compartilhamento e parar para outro. Aqui. Eu tentei organizar um conjunto de fontes, deixa eu ir lá para o início, de periódicos, né? E aí, então, eu organizei dessa seguinte maneira, os nomes deles, né? O período, a cidade, país, a instituição, se tem ou não, se possui descrito o redator-chefe, a tipografia que foi impressa, muitas vezes não tem, as relações que eles estabelecem entre si, se existe uma listagem com as referências a outras revistas e uma listagem com referências a novas revistas. Por que eu coloquei essas diferenças aqui? Porque muitos periódicos, eles acabam apresentando especificamente uma para
para surgimento de novas, né, o apoio e a divulgação de novas revistas que estavam sendo impressas, e muitos dos artigos que acabavam sendo compartilhados, impressos, né, nesses jornais, nesses periódicos, eles vinham de outras revistas. Então, muitas vezes, a gente encontrava lá um determinado artigo, e embaixo vinha descrito que vinha de outro país ou de outro periódico. Então, aqui eu tentei, né, sintetizar um pouquinho o nome da revista, a cidade e o país, só a nível de organização mesmo. Aqui eu tenho com 88, mas que foram as que eu mais consegui dar atenção. O projeto do Kardec, né, que a Universidade Federal de Juiz de Fora organizou, eu também consegui dar tempo ainda de dar uma leitura e uma organizada aqui, mas aqui é só para título de curiosidade mesmo, que eu acabo só reiterando a importância das relações entre as revistas. Agora eu vou passar para outra, que é uma lista gigantesca de uma tentativa desse levantamento que eu fiz no último capítulo, para organizar, na verdade não, né, mas para tentar responder aquelas perguntas que eu acabei surgindo, e por que a gente faz essas perguntas, né? Essas perguntas que acabaram surgindo, se o contexto, né, se o cenário do século XIX, ele vai se concretizar, vamos supor assim, no cenário atual, né, ou como que isso se deu, esse paralelo, como é que se deu. Então, eu acabei organizando, e aí, de que maneira, Raíssa, você fez isso? Eu fiz, basicamente, a partir da organização feita pela FEB, pelo levantamento já organizado pela FEB, por estados, né, por estados. E aí, eu tenho aqui 88 páginas de tabela com o nome do centro espírita, a cidade e o estado. Lá pelas tantas da tese, eu organizo um resumo, basicamente, disso aqui, dizendo quais são os estados com maior número, que estados têm menos, e por aí vai. Enfim, como vocês podem ver, ficou bem extenso, mas tentei demonstrar uma coisinha só, né? Uma linha de pensamento. Não sei se deu para ficar muito claro, porque ele ficou bem extenso, mas era mais ou menos isso. Eu abro agora para a parte mais interessante, que é a gente conversar e perguntar e trocar ideias. Não consegui parar de compartilhar. Assim que eu consegui parar de compartilhar, eu paro de compartilhar. Aqui, deu. Bom, gente, então estamos oficialmente na segunda etapa da nossa reunião, que é a abertura para perguntas e respostas e comentários e o que mais vocês quiserem fazer, a parte interativa em si. Alguém quer começar? Eu acabei de ver lá na nossa página no YouTube, só tem o Marcos assistindo por lá, ainda sem nenhuma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a Raíssa. Tá, Litsa, Leonardo, tá bom. Bom, então, Leonardo, vai você primeiro e depois eu dou a palavra à Litsa, tá bom? Raíssa, olá, tudo bom? Eu também, uma parte da minha pesquisa envolve um periódico, exatamente de um autor, de uma cidade vizinha, a minha cidade natal, que é a cidade de Areia, e eu sou de Campina Grande, aqui na Paraíba. Eu agradeço aí pela participação de todos. E um dos motivos que me incentivou a minha pesquisa foi o fato de que eu encontro esse autor, que é o Horácio de Almeida, publicando, junto com dois outros participantes, um pequeno jornal de divulgação, de defesa
e de apresentação do espiritismo para a Paraíba entre os anos de 27 a 29, 1927 a 1929. O que nos chamou a atenção inicialmente é que isso perpassa um período em que a maioria daqueles que se aproximavam do espiritismo se utilizavam de pseudônimos, principalmente nos seus artigos publicados. Era muito comum a utilização de pseudônimos para evitar, inclusive, os ataques públicos, inclusive a algeriza naquele momento. E o que chamou a atenção foi que o Horácio Almeida, ele não só assina como editor-chefe o jornal, como todos os artigos dele ele apresentava, os artigos assinando com o seu nome próprio. E por que chama atenção? Porque ele fazia parte de uma família extremamente tradicional na política, na religião, na sociedade paraibana da época, em que ele não, digamos assim, eu vou usar essa expressão, ele não sente medo, ele não se sente preocupado em que o seu nome, que era muito conhecido, a família era muito tradicional, inclusive o seu irmão vai ser prefeito, um dos prefeitos que entra para a história dentro de Campina Grande, porque inclusive ele vai construir a maternidade pública da época, ele vai ser exatamente esse defensor durante algum tempo, em artigos, inclusive combatendo um padre que atacava ferozmente ao espiritismo naquele momento, e ele vai dedicar uma longa série de artigos, inclusive fora do jornal, em outras edições, em outros jornais, apresentando. E aí qual é a minha questão? Na tua pesquisa, você encontrou essa relação, ou não, né? Ou se não houve essa sua preocupação, daqueles que, ao escreverem esses periódicos, assinavam com nomes próprios ou se utilizavam de pseudônimos? Era comum isso? Ou você percebeu isso na sua pesquisa? Era essa a nossa questão. Obrigado. Eu respondo agora ou espero, Alitza? Você que decide. O que você Tá. prefere? Em bloco ou individualmente? Acho que não vai ter muito, então eu posso comentar agora mesmo, brevemente. Ok. Leonardo, obrigada pela participação. Eu achei ótimo poder conversar e conhecer gente nova e de tão longe, né, da Paraíba. Leonardo, você sabe me dizer qual é que é o nome do periódico? O Luzeiro, esqueci de dizer, o Luzeiro. Ele foi publicado na cidade de Areia, na Paraíba, Areia, na Paraíba. 27 e 29. 27 e 29. É muito interessante essa pergunta, porque, como você pode acabar vendo, eu me detive mais em periódicos da Europa, né? De outros países, e pouco acabei me detendo nos periódicos brasileiros. Mas, do período que eu trato, do século XIX, boa parte dos periódicos, vamos dizer assim, na sua maioria, os editores começam a aparecer mais, isso com certeza dos 1870 até o final do 19, onde já se tem uma organização institucional bem mais presente dentro da Associação de Imprensa da França. Eu acabei, né, lendo um jornal específico, que é a Associação dos Impressores e Editores Franceses. E aí eles começam a fazer, né, um levantamento bem grande, bem diverso. Então, e lá eles, numa determinada categoria, eles colocam num balaio grande os ocultistas, magnetistas, espiritistas, e tem mais uma, se eu não me engano, mas eu não lembro agora qual é o nome que eles colocam. E aí, nessa categoria, eles apresentavam os novos jornais que estavam circulando e os editores que eram responsáveis por essas impressões. E, pelo menos os que circulavam aí na grande, vamos supor assim, no grande círculo, vamos dizer, Espanha, França, Itália, Inglaterra, e aí depois Estados Unidos, a maioria já começa a ter os seus nomes, sim, aparecendo. Nomes
próprios, né? Vamos dizer assim. E por quê? Acredito principalmente porque eram representantes de uma determinada sociedade espírita. Então, creio que essa vinculação de ter uma sociedade espírita e, paralelamente, como uma condição de pré-requisito, vamos dizer assim, para a existência dessas instituições, era ter um periódico, creio que isso dava uma certa segurança, assim, para eles. E como você mesmo disse, temos ainda mais uma questão dessas pessoas, né, de recorte de grupo social. Essas pessoas que acabam tendo uma circulação são basicamente, no mínimo, profissionais liberais do período, né? Então, no Brasil, isso sim vai ter mais perseguição, que é esse recorte que você disse, que é 27 e 29, teve sim um pouco maior de receio de se colocar o seu nome próprio. O que nesse mesmo período já não se via mais na Europa. Então, a gente tem esses dois paralelos distintos, né? Na Europa, a gente tem desde o 19 até o 20, até as primeiras décadas do 20, a gente tem uma segurança maior para publicar periódicos com seus nomes, né, sem pseudônimos, e no Brasil, nas primeiras décadas do 20, a gente vai ter ainda esse receio, essa perseguição, obviamente, por conta do embate com a Igreja Católica, né, com a perseguição intensa que a Igreja Católica vai ter durante um bom tempo. Eu me coloco à tua disposição, Leonardo, se eu puder ajudar em mais alguma coisa, não sei se te respondi. Eu concordo contigo, só para complementar, porque no Brasil realmente é um período em que as conversões públicas, como eram chamadas aquelas figuras de renome que assumiam publicamente, né, estarem atreladas ao espiritismo, acabam sendo raras. Inclusive, um dos mais conhecidos no Rio de Janeiro, que foi o Bezerra de Menezes, quando ele vai publicar seus primeiros artigos, ele assina com pseudônimo. Ele só vai assumir posteriormente o seu nome. Então, o que nos surpreendeu é que, desde o primeiro número, que o Horácio ele assina não só a edição do jornal, como dentro do jornal e fora do jornal, ele nunca usou em nenhum momento, na nossa pesquisa, qualquer relação com qualquer pseudônimo. Então, um dos motivos, inclusive, da nossa pesquisa é porque os biógrafos de Horácio de Almeida, quando vão escrever sobre ele, silenciam essa passagem dele pelo espiritismo, que justamente foi o que motivou o nosso projeto. Né? A biografia de Horácio de Almeida tem, às vezes, assim, ele tinha ideias espíritas. Bem, eu não concebo a ideia de ideias espíritas de alguém que se preparava a não só divulgar, defender, trabalhar doutrinariamente, trazer conceitos, fazer uma divulgação até de como é que estava o espiritismo no mundo, como você colocou agora, essa conexão com outras versões, e ter apenas ideias espíritas. Era alguém que realmente aparentava estar muito engajado no movimento espírita naquele momento. E ele, em todas as biografias que eu tive acesso sobre ele, praticamente, às vezes, é uma linha só. Por isso que um dos motivos do nosso doutoramento está nesse sentido de trazer uma problematização em torno desse esquecimento. Se foi a família posteriormente, se foi ele próprio, quem a silencia. Porque esse jornal, só para encerrar, eu só tive acesso porque o filho dele, que foi um intelectual de renome, doou todo o seu acervo para a Universidade Estadual da Paraíba. Essa universidade criou uma parte na biblioteca com o acervo Átila Almeida, que é o filho dele. E nesse acervo está guardado lá no estante os volumes. Nem na cidade de Areia tem. Só tem esse conjunto de volumes guardado no acervo. Então, ele só sobreviveu porque foi o filho que guardou um jornal que o pai editou. Basicamente, tirando isso, não existe nenhum outro lugar que nós pesquisamos qualquer referência de qualquer número que tenha sido preservado, para você ter ideia. Pronto. Mas obrigado pela explicação e desculpa aí a intromissão. Imagina. Sempre bom. Que incrível. Obrigado, Leonardo. Litza, então, agora é com você. Boa tarde, Raíssa, tudo bem? Primeiro, agradecer. Fiquei muito interessada na sua pesquisa e queria fazer duas perguntas. Uma
é sobre o que você observou nessa relação entre as associações espíritas e as revistas. Parece que isso existe, né? Existiu historicamente, ainda existe tanto no Brasil quanto nas revistas que você focou, né? Você disse que focou em periódicos principalmente da Europa. E também queria perguntar, acho que você não mencionou isso na apresentação, mas se você chegou a observar se esses periódicos tratavam de questões públicas, né? Então, por exemplo, alguns pesquisadores falam que o espiritismo nasceu na colônia francesa no Brasil entre pessoas que já tinham uma postura anticlerical. Então, como eu tenho um interesse, eu pesquiso esse tema, né, formação política no espiritismo, espiritismo e política, eu fiquei curiosa de saber se você observou esses temas, né, ou abolição da escravidão, questão dos direitos das mulheres, alguma coisa desse tipo. Obrigada. Eita, que ambas as duas questões, Litsa, nossa, dá para falar, acho que o resto da tarde, claro que eu não vou falar para o resto da tarde, fique em calma. Deixa eu começar pelo primeiro ponto. Primeiro, obrigada pela contribuição, por prestar atenção e por ouvir, acho maravilhoso, a gente adora compartilhar, eu adoro compartilhar e trocar ideias, e aprender sempre mais. Sim, essa foi basicamente, esse primeiro ponto que você perguntou, foi basicamente a estrutura da minha dissertação, que foi tentar mostrar que essa tentativa de que a noção de imprensa espírita vai estar como uma semente, vamos dizer assim, não é nem somente uma semente, mas como um pré-requisito mesmo da organização já quando Kardec estava organizando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí analisando e lendo os relatórios não é somente os relatórios de gestão que acabam aparecendo na Revista Espírita, mas os relatórios como é que é o nome daquilo? Do relatório esqueci o nome do relatório específico que aparece na Revista Espírita, mas lá ele comentava que, primeiramente, quando ele criou, né, a Sociedade Parisiense, não era o seu intuito servir como modelo para as demais, mas ficava muito feliz que isso servisse de exemplo, não somente para a criação de outras instituições espíritas, mas para a criação de periódicos espíritas. Então, creio que sim, todas as instituições, todas as revistas que eu li estavam ligadas a centros espíritas, e essa divulgação, ela estava muito entrelaçada. Essa necessidade de comunicação entre as suas instituições e a publicação delas. Tanto que eles guardavam um lugarzinho específico, fixo, na estrutura do periódico para a divulgação de novos periódicos e para a divulgação de novas instituições espíritas. Em alguns formatos, em alguns países, né, alguns periódicos, eles tinham isso junto. Então, isso só corroborava a minha ideia de que isso estava entrelaçado um com o outro. Então, eles colocavam lá uma tabelinha de novos centros espíritas e periódicos. Então, quando você fundava uma sociedade espírita, paralelamente, você se preocupava em fundar um periódico para divulgar suas ações e etc. O segundo ponto é bem legal. O segundo ponto eu não sei qual é o teu recorte específico, mas eu acabei descobrindo um pouco mais, não sei se o teu recorte é Brasil. Se o teu recorte for Brasil, é Brasil, tá. Se o teu recorte for Brasil, tem duas, como é que é o nome? Peraí, o núcleo francês do Rio de Janeiro, né, de imigrantes franceses do Rio de Janeiro, acaba se organizando em uma associação
que eu chego a explicar um pouquinho isso na minha tese, que é a Sociedade de Beneficência Francesa, e esse grupo, ele é fundado lá um pouco já no início do 19, não em meados, e esse grupo ele é fundado basicamente pela influência do representante do consulado francês no Brasil, e que tinha muita influência oficial, muito vinculado ainda ao governo francês. E aí, com o passar do tempo, a gente vai ter a formação, uma dissidência desse grupo, e aí vai ter a fundação de um segundo grupo, que vai ser a a Associação Francesa de Socorro Mútuo. Se eu não me engano, é isso o nome. E aí, esse grupo, um dos líderes dele, tem vários intelectuais envolvidos, um deles vai ser o Adolfo Baer, que ele é o editor-chefe do Courrier do Brasil, se eu não estou enganada, é louca, e ele vai encabeçar essa luta, né, essa briga, e vai fazer diversas críticas em alguns artigos do Courrier sobre o fato da Sociedade de Beneficência Francesa não dar atenção a um determinado grupo de imigrantes franceses que estavam sendo desamparados por eles. Então, ele é bem enfático nos seus textos, assim, para falar um pouco dessa briga política que existiu dentre os franceses, dentro da colônia francesa. E esse grupo vinculado ao Adolphe era bem mais progressista. Então, eles falavam bastante, sim, nessas questões mais públicas, vamos dizer assim, que você menciona. Acho que caberia dar uma filtrada aí nos artigos do Courrier do Brasil. Que eu não li muitas edições, muitos anos. Tem uma, aí voltando agora para o cenário da Europa, que eu tenho que lembrar, se eu não me engano, é na França. Não é na França. Acho que é na França, tem um periódico que era e uma sociedade espírita, que era dirigida por uma mulher. E que ela... que isso era uma ideia que eu tinha, que eu deixei assim de molho, né? Que eu achei maravilhoso e queria pesquisar um pouco mais sobre ela. Ela acaba tendo participação no primeiro congresso, que vai ocorrer em Barcelona, se eu não me engano, o primeiro congresso espírita que vai ocorrer em Barcelona, e ela chega a fazer um pronunciamento, né, nesse dia do congresso espírita. Obrigada, viu? Imagina. Tá ótimo, já fiz várias anotações aqui. Eu posso te passar alguma coisa daí para ajudar depois. Bom, agora temos a Angélica. A palavra é sua. Olá, Raíssa, parabéns, né, pelo seu trabalho. A gente vê aí que é uma conquista, né, assim, muitas investigações, né, muitas conclusões. Mas a única coisa que ficou faltando entender um pouquinho, Raíssa, na apresentação, para mim, foi assim, quais os objetivos do seu trabalho? Entendeu? Assim, o que você estava buscando responder, né? Assim, super legal, eu entendi essa questão de cruzar, né? A questão da imprensa, como divulgação, né? Dos grupos espíritas, de outros periódicos, mas eu queria entender melhor um pouquinho isso, assim, quais os objetivos mesmo do seu trabalho? A ideia era, basicamente, tentar entender de que maneira o espiritismo ele se estabeleceu no Brasil de maneira transnacional, de que maneira, por que vias ele se estabeleceu no Brasil e, a partir daí, entender por que ele se tornaria essa herança. Daí o meu grande tema era essas três relações entre a imprensa, a religião, né, o espiritismo e a cultura francesa, a França como um todo. Então, a partir daí é que eu tento explicar por que ele foi por que ele teve essa inserção transnacional no Brasil, por que ele deu certo. Esse era o objetivo. Por que ele pegou no Brasil e não pegou em outros lugares? Né? Por que ele pegou dessa maneira e
de outra maneira? Por que ele não ficou como ficou na França, que acabou se tornando somente um movimento mais filosófico, vamos dizer assim? E no Brasil acaba tomando outras proporções, né? Então, basicamente, seria isso. E aí, como é que entra, então, o entrosamento desses jornais com o objetivo seu, né, de analisar esses jornais? Por que você analisou? Eu desde o mestrado, tentei trazer eles para mostrar que eles vieram, que o Espiritismo veio e se consolidou por conta da presença intensa de impressores e editores no Rio de Janeiro, que acabam abraçando a causa e divulgando entre si, principalmente no Rio de Janeiro, a cultura do letramento, né? Então, a partir desse núcleo intenso de franceses no Rio de Janeiro, que liam em francês, acabam divulgando essa moda francesa, que era o espiritismo, entre os seus compatriotas, vamos dizer assim. Então, nós temos ali esses divulgadores culturais, ou pelas ideias da Valéria Guimarães de transferências culturais entre essas, né, na corte, e, a partir disso, a relação com a imprensa, com o fato deles serem editores, deles serem leitores, deles imprimirem revistas espíritas, ou espíritas, ou estarem vinculados indiretamente com elas, como era o caso do Adolfo Berg, que tinha um jornal que não era espírita, mas estava lendo, estava circulando, e embaixo das linhas ele estava militando e trocando ideias com o Casimir Litô, com outros núcleos espíritas mais, vamos dizer assim, ocultos ali, que não estavam tão diretamente engajados na causa. Então... Não, mas isso você está falando em relação ao Brasil. Mas então, por que você utilizou isso. os jornais do exterior? Qual foi a conexão que você conseguiu fazer aqui no Brasil? O meu objetivo era entender essa passagem. Então, para entender essa passagem, eu busquei voltar para a Europa e tentar entender esse negócio do início, né? Então, a partir do que eu já tinha feito no mestrado, que foi analisar a revista espírita e todo o período em que o Kardec editou e ficou até 69 na direção e na coordenação da revista, a partir daí, então, eu tentei entender a relação com que ele tinha, por meio dos periódicos, com brasileiros, com o envio de periódicos, né, para o Brasil. Além disso, o envio de artigos, como no caso do Térès de Menezes, para a França, né, por meio dessas trocas de artigos. Então, a troca que fez com que o espiritismo viesse, a relação, o cenário, né, que fez com que o espiritismo viesse para o Brasil, do meu ponto de vista, foi através da imprensa, foi através das revistas espíritas. Então, a conexão se deu a partir disso. Então, eu tentei buscar a Europa, né, o cenário anterior, para tentar minimamente entender o Brasil. Eu não cheguei a desenvolver o Brasil profundo, porque já tinha estudo sobre isso. Tem estudo sobre o Térès de Menezes, tem vários estudos sobre o Brasil, o espiritismo no Brasil. E, até onde eu entendia, eu sentia uma lacuna para explicar essa chegada. Existia um abismo aí para explicar como é que isso teria vindo. Tá, mas veio por quê? E ficou por quê? Por que ficou diferente no Brasil do que ficou na França? Ou do que como era nos Estados Unidos? Então, a partir dessa indagação, dessa percepção de achar que faltava alguma explicação, desse caminho, né, dessa ponte entre Europa e Brasil, que eu tentei desenvolver a tese. Excelente, Raíssa, porque exatamente a gente vê, né? Vem dos franceses, vem com os franceses, né? É o discurso padrão, né, que a gente tem geralmente. Nossa, excelente, excelente, parabéns. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Mais alguém, gente, queira falar? Lá no YouTube só tinha o Marcos assistindo, então acho que não virão nenhum questionamento de lá. Acho eu. Posso até dar uma conferida já daqui a pouco. Bom, eu tenho uma pergunta bem prática, Raíssa. Eu só achei sua dissertação online. A tese ainda não está disponível na UFSM?
Olha, eu Ou até tem vou dar uma olhada, mas já era para estar. Talvez tenha tido algum problema de logística aí, de que eles não tenham disponibilizado ainda, mas. eu olhei que tinha 10 só disponíveis do programa de tese, de doutoramento Aham. referentes ao ano passado, né? Foi ano passado, Isso, né? ano passado, é. E a sua ainda não estava lá. Também procurei e não achei. Eu É, até vou dar uma olhada, até conversar com a Secretaria da Pós, de repente, ver se está tudo certo, se teve algum problema, né? Porque até onde ninguém me informou nada, que não tá. teria chegado ou que a biblioteca teria devolvido alguma coisa. Mas eu vou me informar. Mas eu posso mandar para vocês. Ah, sim, claro. Eu também quero. Eu também quero, tá, Raíssa? Tá, claro, eu Então, mando sim, sem problema nenhum, Começa- até mais rápido do que esperar pela Biblioteca Central. que eu Obrigada. fiquei curioso sobre o conceito que você usa, né, de herança religiosa. Ficar pensando comigo se de repente eu não podia usar isso no futuro de alguma forma, né? Ficar colecionando conceitos eu acho sempre útil. Eu queria me debruçar um pouco mais, eu ainda não passei o transtorno o transtorno de pós-traumático de Trauma. tese, sabe? Eu não passei ainda o pós-trauma. Então, acho que assim que Terapia passar, ajuda. sim, já estamos, né? Já estamos em processo. Depois que passar, assim, um pouquinho, eu acho que conseguir voltar, eu quero desenvolver mais e me debruçar mais sobre o uso desse conceito, porque eu debati muito com a banca o uso do conceito de herança, então gerou, nossa, ficamos um tempão debatendo isso. Então, era uma ideia que eu tinha ainda de conversar sobre isso, produzir alguma coisa sobre. Tá? E a outra coisa que me deixou curioso, na verdade, não é minha pergunta, né? Aquela pergunta, comentário, prometo que é uma palestra. Ao destacar o papel da imprensa na difusão do espiritismo da França ao Brasil, né? E mesmo lá também, claro, isso me deixa curioso, porque todo mundo que fala sobre o espiritualismo americano, por exemplo, ressalta o quanto os jornais e periódicos, mesmo que a maioria tivesse pouca duração, né? Como eles tinham um papel assim, de referência para o movimento de fiéis, porque não havia uma autoridade central definida, né? Você não tinha um Kardec, não havia essa figura do guardião, né? E a imprensa acabava servindo para isso, porque as pessoas tomavam aquilo como referência, né? O jornal X, Y, Z. Então, isso me deixa muito curioso, porque aqui no Brasil, né, de início, bem no início, você ainda tinha essa referência europeia, né, na figura do Kardec, da Revista Espírita, dos livros dele. E depois, bom, é uma época que a imprensa era o grande veículo de comunicação de massa, né? Então, eu me pergunto se, pelo menos por um tempo, depois do passamento do Kardec, e antes de surgir alguma federação como figura de autoridade, né, se não teria, a gente não teria caído, de repente, num período minimamente semelhante ao que acontecia lá com o pessoal lá do norte do continente. Uma curiosidade mesmo. Isso deve ser interessante. Outra coisa que eu queria desenvolver mais, que já que você falou do espiritualismo moderno, é a atuação do espiritismo nos Estados Unidos. E é incrível como começa a surgir grandes, quer dizer, né? Essa é a minha conclusão, né? Eu começo a ter uma frequência de aparição nos periódicos franceses, de periódicos norte-americanos como o Golden Gate, como em Chicago tinha vários. Tinha em São Francisco outro, bem importante, que eu não me lembro o nome. E aí eles acabam enviando, porque muitos artigos tinham uma função que o Kardec inaugurou, que se chamava membro correspondente. Esses membros correspondentes, eles poderiam dizer, Kardec, eu quero participar, eu sou aqui de Los Angeles, eu quero participar da Sociedade Parisiense como membro correspondente. Aí, o que eu fazia? Eu me associava à Sociedade Parisiense e aí eu mandava um relatório de como estava acontecendo o espiritismo aqui em Los Angeles. E aí, o Kardec lia e, porventura, ele selecionava e publicava. Aí, lá ele dizia... o espiritismo em Los Angeles. Aí,
embaixo constava o título, né, do membro o nome do membro correspondente que enviou essa matéria para a revista. Então, isso é um ponto-chave que, assim, que eu usei no mestrado para explicar a importância da imprensa, dos periódicos espíritas e, paralelamente, das instituições espíritas para a divulgação interna do movimento. Então, ser membro correspondente era você dar essa ponte e publicar isso no periódico espírita. Então, você podia ser só membro correspondente por cartas, né? Que a gente consegue um pouco traçar lá no projeto do Kardec, dá para traçar um pouco que ele tinha com o movimento espírita na Argélia, por exemplo, de trocas de cartas do Kardec com membros correspondentes da Argélia, e isso não ganha muita publicidade, vamos dizer assim. Mas, com outras casas espíritas da Europa, isso era a regra. Se corresponder, ter membros correspondentes, isso vai ser também em Londres. Também tinha em Londres esses membros correspondentes que trocavam cartas, porque era assim que eles ficavam sabendo que sociedade espírita tinha sido fundada em Londres, que sociedade espírita tinha sido fundada na Espanha, que sociedade espírita tinha sido fundada em Portugal. Então, era esse levantamento que eles se preocupavam em fazer era fundamental para o movimento, que, como mesmo você disse, Rodrigo, era a forma que tinha de fazer um breve levantamento, uma organização, né, que países a gente pode conversar mais, mandar trocar artigos, né? Então, era um grande instrumento de comunicação, vamos dizer assim, e de troca de matérias, vamos dizer assim, entre as sociedades. Raíssa, vou te mandar aqui no chat, eu esqueci o primeiro nome dele, estou te mandando a referência, que ele faz um levantamento de quantas sociedades o Kardec correspondia, de quantos membros. Então, eu vou te mandar aqui, que talvez possa, não sei se você já tem, mas se não, pode te ajudar de alguma forma, tá? Beleza, claro, beleza. 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar mesmo. Eu não sei se a pesquisa ainda está ativa hoje nesse mesmo link, tá? Mas deve estar. Se não, você coloca Kardec, os 1000 núcleos espíritas, que você vai achar. Qualquer dúvida que você tiver, você me fala. Beleza. Pode deixar, vou olhar mesmo. Obrigada, adorei. Adorei. Isso mesmo, o Gulão Washington Fernandes. Isso mesmo, Gulão, obrigada. Washington Fernandes, isso aí. Mais alguém, gente, gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Ninguém? Podemos encerrar, então? Já? Bom, pelo menos a boa notícia é que a tese da Raíssa a gente já vai fazer circular, né, entre nós, enquanto ela não é publicada oficialmente lá no programa da pós da Universidade Federal de Santa Maria, né? Mas a autora já vai providenciar, né, para que isso seja feito. Porque, sério, porque às vezes essas coisas demoram por causa de algum problema burocrático e o autor não fica nem informado de uma coisa simples, né? Às vezes é uma bobeira. Podia ser informado. Perguntar por onde vai ser disponibilizado, por favor? Oi? Por onde vai ser como vai ser disponibilizado? Bom, Raíssa, você pode fazer o seguinte, você pode circular entre os membros do NUES e a gente pode mandar para os membros externos também, por e-mail, né? Assim como a gente mandou o aviso do evento, né? Se tivesse o link, se tivesse sido publicado já no próprio programa de pós-graduação, depois a gente publicaria o link nas redes, né? Mas como ainda não é possível, aí você decide. Você manda o arquivo, de repente você pode botar no Google Drive, se você achar mais confortável, se você achar melhor. Tá. Mas o importante é o acesso ao trabalho. A dissertação, sim, a dissertação é fácil de achar, é só digitar lá Raíssa Almeida Wolff, dissertação Revista Espírita, que a gente acha rapidinho no site da própria pós-graduação de Santa Maria, né? Uhum. Beleza. Mas pode deixar, assim que a gente finalizar aqui, eu acesso, já entro em contato com a galera lá e pergunto se está tudo bem, quando é que vai ser publicado também, né? Mas eu mando daí por e-mail para vocês. Pode deixar. Obsidia eles.
Bom, gente, então, sem mais, então, eu encerro a nossa primeiríssima sessão de 2022, né? A abertura de temporada, olha que luxo. E será a primeira de várias. Agradeço a Raíssa pela simpatia, pela boa vontade de estar aqui com a gente, né? Abrindo o nosso ano oficialmente. Né? Agradeço a Adriana também por ter vindo apresentado no Oeste. Essa vai ficar gravada, esse material no nosso canal, no Lepid, tracinho no Oeste, no YouTube. Então, já fica como referência também para quem quiser conhecer, né, os trabalhos do NU e do Lepid também. Uma introdução ao Lepid. O Lepid abrange outros temas também, mas já fica como uma introdução e um convite para quem tiver interesse, né, em questões de política, ideologia e religião. Tá? Agradeço a todos vocês por terem vindo. Ao Marcos, que nos assistiu lá pelo YouTube. E é sempre bom ter um lá fora, né? E a gente se vê, tudo dando certo, a gente se vê muitíssimo em breve, em abril, quando o Eduardo fará a exposição dele. Tá bom? Muito então, obrigada. agradeço a todos. E encerro oficialmente a nossa primeira sessão do ano.